Bom dia, pessoal! E eis mais um encontro nosso de raciocínio lógico-matemático, e o tema principal da nossa apresentação vai ser condicional. Mas não é a condicional que aquele seu camarada que está preso deseja tanto, não. É uma outra condicional. Então, na velocidade da luz e a voo de pássaro, vem comigo aqui que eu te mostro. Tá aqui, galera, como nas aulas anteriores, eu vou pegar a definição técnica que eu peguei no dicionário, mas assim, fazendo uso da navalha de Ockham para buscar de uma maneira mais rápida, simples e eficiente. Nós podemos definir a condicional com uma sentença que está condicionada a uma outra, né? Que está condicionada a um outro resultado. Para você entender melhor, vamos aqui verificar um exemplo, tabela verdade e a sua simbologia aqui. Ela é representada por essa setinha aqui, ó. Condicional se, então. Temos aqui um exemplo. Se José passa de ano, então ele ganhará um presente. Então temos uma proposição P, passar de ano, e uma proposição Q, ganhar presente. Aprendemos que quando temos duas proposições, elas vão gerar uma tabela verdade de 4 linhas. Então segue aí a proposição PQ e seu resultado, né, condicional aqui. Então percebemos o seguinte, que na primeira linha, se José passou de ano, então ele ganhou presente. Ok, promessa cumprida, verdadeiro. José passou de ano, porém não ganhou o presente que lhe foi prometido. Então, falso. José não passou de ano, mas mesmo assim ganhou presente. É verdadeiro. Eu sei que vai contra a nossa intuição e a maneira como nós entendemos a lógica, aprendemos a lógica do dia a dia. Porém, se você observar, não foi dito nada. Foi dito que se José passar de ano, ele ganhará um presente, mas não foi dito nada a respeito dele não passar de ano. Tranquilo, pessoal? E nós temos aqui o último caso que José não passou de ano e não ganhou presente. Justo, também é verdadeiro. O que nós podemos concluir dessa situação aqui? Simples. O único caso em que uma condicional tem valor falso é quando a primeira proposição for verdadeira e a consequente for falsa. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então, nesse exemplo aqui, ó, se Maradona é francês, então a Lua é um satélite. Nós temos aqui um FV. Um FV, terceira linha aqui, verdadeiro, ok. Próxima. Pato tem penas, então a Lua é uma estrela. Pato sim tem penas, mas a Lua é um satélite. Então nós temos um VF. VF vai dar um resultado falso. Os dois, esse aqui vai dar FF. E se o gato tem penas, então a Terra é um planeta. Nós temos aqui um FV, que seria a terceira linha. Quem é dos anos 80 vai lembrar muito bem de novelas e de uma atriz muito famosa, a Vera Fischer. Então a galera gostava de fazer essa seguinte relação aqui, né, para lembrar condicional. Numa condicional, se der Vera Fischer, então é falso. Tranquilo, pessoal? Então o que você precisa guardar? Guarde somente isso. Numa tabela verdade de uma condicional, a condicional só será falsa se ocorrer VF. Faz sentido para vocês, pessoal? Tranquilo? Então vamos praticar aqui em alguns exercícios aqui de concursos e provas anteriores aqui para a gente ficar afiado. Sendo P, Q e R 3 proposições, julgue os itens de 36 a 40. Peguei um item só para fins didáticos. Se P e Q são verdadeiras e R é falsa, então a proposição demonstrada aí é verdadeira. Então ele afirma que é verdadeira e coloca ali como resposta certo e errado. Então como que eu resolvo isso, gente? Muito fácil. Então eu coloco aqui a sentença que ele me marcou, que ele colocou aqui no exercício.
e eu vou substituir pelos respectivos valores que ele colocou aqui, ó. Então eu sei que P e Q são verdadeiras e R é falsa. Substituindo, nós temos essa seguinte situação. Faremos o do parênteses primeiro, resolveremos parênteses, isso vai dar VV, aprendemos que isso vai dar verdadeiro, e aí finalizamos com FV. Olhando a tabela, nós percebemos que FV é a terceira linha, e o resultado vai ser verdadeiro. Então, logo, a questão está correta. Próximo exercício. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas segue a mesma lógica. Se Paulo foi ao trabalho, então não jogou futebol. Se Paulo não jogou futebol, então a Márcia foi ao dentista. Sabendo que as duas proposições simples são verdadeiras e que Márcia não foi ao dentista, ele está afirmando aqui. Então é correto afirmar que... Galera, esse exercício ele é trabalhoso, ele não é difícil, mas para um indivíduo que nunca viu isso na vida, e é a primeira vez que ele está prestando concurso, isso dá um nó no cérebro do peão, que ele fica amedrontado. Mas como que nós resolvemos isso? Fácil, gente. É como se fosse uma escalada. Então, a primeira coisa que eu faço, coloco as condicionais. Paulo foi ao trabalho, não jogou futebol. Paulo não jogou futebol, então Márcia foi ao dentista. E Márcia não foi ao dentista. Reparem, galera, que isso aqui é uma certeza, porque o exercício está me dando. Márcia não foi ao dentista. Então, 3 coisas você tem que ter certeza nessa vida aqui. A morte, os impostos e que a Márcia não foi ao dentista. Então, já vamos começar por aí. Aqui é verdadeiro. Então, se Márcia não foi ao dentista é verdadeiro, eu faço uma escalada para de cima e vejo aqui, ó, Márcia foi ao dentista. Então, a ideia é totalmente ao contrário aqui. Então, logo isso aqui vai ser falso. Então, já tem a primeira informação aqui. Márcia não foi ao dentista. Agora, se você observar essa condicional aqui, ela não pode ser VF, porque se for VF, ela vai contra o pré-requisito aqui para que isso aqui seja verdadeiro no exercício, porque ele está dizendo que as duas proposições são verdadeiras. Então, para ser verdadeiro, isso aqui vai ter que ser falso, para não dar Vera Fischer, para não dar VF. Então, eu sei que Paulo não jogou futebol é falso. Então, logo, ele jogou futebol. E aí eu faço a próxima escalada. Não jogou futebol. Aqui está dizendo que Paulo não jogou futebol é falso. Então, eu boto um falso aqui. E aqui eu faço o mesmo princípio também. Para ser verdadeiro, não pode ser V aqui, porque senão vai dar VF. Então, eu concluo que isso aqui também é falso. Paulo foi ao trabalho é falso, então logo Paulo não foi ao trabalho. Com essas 3 informações aqui, basta eu confrontar com as alternativas aqui, e logo eu vou concluir que a alternativa E satisfaz a resposta desse exercício aqui. Perceberam, pessoal, que ela só é trabalhosa, mas ela pode ser feita de forma tranquila aí? Próximo exercício. Se Marta pratica esporte, então ela é saudável. Então, se você perceber aqui, ó, se Marta pratica esporte, então ela é saudável, mas Marta não pratica esporte. Ai, meu Deus, deixa eu começar de novo aqui. Se Marta pratica esporte, então ela é saudável. Mas Marta não pratica esporte. Logo, baseado somente nessas informações, podemos concluir que... Aqui, galera, é bom a gente verificar essa alternativa aqui, para a gente criar um banco de dados aí na memória, para a gente não cair mais nesse golpe aqui, para não cair nesse tipo de situação. Marta pratica esporte, então ela é saudável. Aqui você percebe que a primeira proposição P, ela é F. E veja, se eu olhar aqui na tabela verdade, quando a proposição ela começa com F, ela sempre vai me dar um valor
verdadeiro no final, a solução dela vai ser verdadeira no final. Não importa se a proposição Q seja V ou seja F. Então o que você conclui? Você conclui o seguinte, que toda vez que nós tivermos esse tipo de situação, esse termo aqui a gente não vai conseguir concluir nada com certeza. Então ela pode ser saudável, mas ela também não pode ser. Eu não consigo ter a certeza. Então, se você observar o exercício, a única certeza que eu tenho é que Marta não pratica esporte. Então, pelo menos uma pessoa, alguém não pratica esporte. Então, a alternativa correta é a C. Faz sentido para vocês, pessoal? Qualquer dúvida, volta o vídeo aí, dá uma olhada com mais calma, que eu tenho certeza que você vai entender. Considere verdadeiras as seguintes premissas em um determinado dia. 1. Se não chover, Sandra vai passear de barco. 2. Se chover, Antônia vai ao cinema. Se não choveu nesse dia, então pode-se concluir a partir dessas premissas que... Então o exercício já me deu uma informação importante, pessoal. Não choveu nesse dia. Então o que eu faço aqui? Vou colocar as duas condicionais e eu tenho que levar em consideração que não choveu é uma afirmação verdadeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar verdadeiro onde não choveu aqui. Então nós temos aqui, olha, verdadeiro aqui. E onde choveu, eu vou colocar falso. Então reparem, isso tem a ver com, tem uma relação com o exercício que nós fizemos anteriormente. Se nós pegarmos a segunda condicional, você vai perceber que você não vai conseguir concluir isso aqui com certeza. Você não vai conseguir dizer nada a respeito de Antônia. Antônia pode ir ao cinema como não pode ir, ela pode não ter ido. E isso vai fazer com que a sentença ainda seja verdadeira. Então não vou conseguir afirmar nada com certeza nessa daqui. Então vou na de cima. Opa, na de cima eu já posso. Por quê? Para isso aqui ser verdadeiro, isso aqui não pode ser F. Porque senão dará VF. Então eu vou, com toda a certeza do mundo, vou dizer que Sandra, coloquei até um V grande aqui, para você não ter dúvida nenhuma. A Sandra vai passear de barco, isso é uma certeza. Então basta eu procurar nas alternativas. Temos aqui a alternativa D, que eu vou poder afirmar com certeza que Sandra foi passear de barco. Próximo exercício. Considere a afirmação. Se Francisco é o diretor ou Ivete é a secretária, então Helena é a presidente. Essa afirmação é necessariamente falsa se, de fato, e aí segue as alternativas. Essa aqui já é um caminho só um pouco contrário que nós fizemos. Então, nos exercícios anteriores, o examinador dizia que era verdadeiro, então nós fugíamos de VF. Esse aqui, esse exemplo, esse exercício está dizendo que é falso. Então nós temos que procurar o VF. Nós temos que colocar uma situação de VF aqui. Então o que nós fazemos? Francisco, diretor, Ivete, secretária e Helena, presidente. Então nós temos aqui, olha, um ou. Então nós temos uma disjunção e uma condicional. Então vamos começar com a disjunção. Aqui na disjunção, para ela ser verdadeira, pelo menos uma dessas duas proposições aqui tem que ser verdadeira. Se pelo menos uma delas for, aqui vai ser verdadeiro. Aqui, obrigatoriamente, vai ter que ser falso para dar VF, Vera Fischer, e satisfazer um dos pré-requisitos do exercício, que é a afirmação ser falsa. Então, galera, ela tem que fazer da seguinte maneira. Temos que terminar em VF. E nós sabemos aqui que para isso aqui CF, basta que Helena não seja presidente. Então, Helena não presidente. A Helena não é presidente. Agora, é só procurar nas alternativas. Francisco, diretor, não é. Olha, nós temos aqui na B, na C e a D, a afirmação que Helena é presidente.
Então já vai contra a resposta que encontramos. E por eliminação, encontramos a alternativa E. Galera, e finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero aqui que essa aula tenha sido útil para você, que agregue valor, que cresça seu banco de dados aí, e vamos continuar amadurecendo essas ideias aí com mais exercícios e mais aulas. E eu desejo uma boa tarde e um grande abraço para vocês aí. Um bom estudo, galera. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Fui!